Hoje o nosso assunto é futebol feminino, o Campeonato Brasileiro cada vez mais crescendo, cada vez com mais apoiadores, mais patrocinadores, mais transmissão também. E eu vou falar sobre tudo isso, vai ser um guia rápido, mas completo também, para falar sobre tudo que vai acontecer nessa competição em 2021. Os times favoritos, as grandes craques, as grandes estrelas, enfim, tudo que você precisa saber para acompanhar direitinho o Brasileirão 2021 feminino. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Lucas Kenji, é uma alegria ter você por aqui. E se você está por aqui é porque você gosta de futebol feminino, gosta de esporte. Então, para acompanhar ainda mais coisas, mais informações, curiosidades, histórias, se inscreve no canal. Também badala o sino, assim você não perde nenhuma novidade, tá bom? E hoje o nosso assunto especial é o Campeonato Brasileiro, que é chamado formalmente de Brasileiro A1, né? Série A1, que é o Brasileirão Feminino. Chega a edição 2021 ainda mais legal. A edição de 2020 já foi histórica, já teve uma transmissão, uma abordagem muito legal. E agora para essa nova edição, a ideia é que tudo isso seja amplificado, tanto em termos de transmissão, que eu vou falar um pouco mais para frente, também em termos de qualidade técnica, da participação das equipes. Eu vou falar sobre tudo isso. Mas antes quero te situar que o Brasileirão vai ocorrer agora no meio de abril, então do dia 17 de abril até o fim de setembro. Por que é uma data tão elástica? Porque no meio vai ter uma pausa para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Essa pausa vai rolar ali entre o fim de junho e o começo de agosto, metade de agosto. Aí depois o Brasileirão volta para a fase final. E como é que funciona o regulamento, né? Para você que quer acompanhar mais de perto o Brasileirão feminino, é bem tranquilo, bem simples. São 16 equipes, elas disputam a primeira fase num turno único, todos contra todos, mas só um jogo, tá? Não tem ida e volta, são 15 rodadas e aí 8 equipes passam para a fase seguinte e aí sim é mata-mata, né? Tem um jogo de ida e um jogo de volta e a final está prevista para ocorrer só lá no fim de setembro. 4 equipes são rebaixadas. Agora sim, falando um pouco mais sobre as equipes, para você conhecer melhor as representantes também, as craques dessa competição. Vou falar sobre as equipes que eu acredito que vão brigar pelo título, as equipes que eu acredito que vão passar de fase, vão para o mata-mata, e outras que vão ali ou ficar como figurantes ou brigar para não cair, né? Ter um pouco mais de atenção em relação a isso. Então, começando pelas equipes que brigam pelo título, infelizmente, e aí eu digo infelizmente porque eu gostaria que a força do futebol feminino estivesse mais equilibrada entre várias cidades diferentes. Então, infelizmente, São Paulo está com uma força absurda nesse quesito do futebol feminino. Então, eu acredito que as 4 equipes grandes vão brigar pelo título e temos ainda a Ferroviária de Araraquara, que é a atual campeã da Libertadores feminina, fez uma campanha incrível, emocionante na Libertadores, passou na primeira fase, no último jogo, nos últimos minutos do primeiro jogo, conseguiu uma classificação heróica e depois foi passando de fase até vencer o título da Libertadores feminina. Então a gente tem a Ferroviária, que é uma equipe que realmente é muito tradicional. Daí temos o Corinthians, que embora não tenha ganho a Libertadores, eu acredito que é a equipe a ser batida, é o projeto a ser batido, porque o Corinthians está solidificando cada ano esse projeto do futebol feminino. Tem jogadoras de extrema qualidade que sempre estão na seleção, exemplos são a Andressinha, a Tamires, a craque do Brasileirão da última edição foi a Gabi Zanotti, a camisa 10 do Corinthians. Enfim, o Corinthians tem um elenco recheado de grandes jogadoras, deve continuar brigando nessa edição de 2021. Só que a equipe que eu acho que vai ser a grande representante, a grande rival, não só mesmo na história, é o Palmeiras, porque o Palmeiras fez um investimento incrível para essa temporada, contratou diversas jogadoras que eram do Avaí Kinderman, que foi o vice-campeão. Então a gente tem a Júlia Bianchi, que é o maior nome, de maior destaque, porque ela ganhou o prêmio Bola de Prata da ESPN em relação ao Campeonato Brasileiro da última edição, em 2020. E mais outras 2 jogadoras também vieram do Avaí Kinderman. A Bruna Caldeirão, lateral direita, que inclusive é convocada para a seleção brasileira, e a Duda Santos, jogadora de meio campo.
O Palmeiras também trouxe a Chu, que jogava na Ferroviária. Enfim, a equipe do Palmeiras realmente está muito forte. E eu acabei até deixando por último para falar sobre a Bia Zanerato, que é uma jogadora da seleção, essa sim sempre frequente em todas as convocações. Jogava na China e agora vai jogar pelo Palmeiras. Ela teve uma pequena passagem pelo Palmeiras em 2020, foi num período em que a China estava em lockdown, então não dava para ela jogar por lá, e aí ela veio emprestada para o Palmeiras, fez pouquíssimos jogos também, depois voltou para a China para cumprir o contrato. Agora ela também está cedida como empréstimo, mas como a gente sabe, né, que os calendários estão bem confusos por conta da pandemia, não dá para cravar que a Bia vai jogar pelo Palmeiras a competição inteira, mas é uma jogadora especial que a gente sempre fica de olho. As outras duas equipes também de São Paulo, que eu também acredito que vão brigar pelo título, são Santos e São Paulo. São duas equipes que mantiveram a base da temporada passada. O Santos ainda até um pouco mais. O Santos conseguiu trazer ainda jogadoras de destaque. Eu coloco aí como o principal destaque a Bianca Brasil, que jogava no Internacional. É uma atacante de ótima qualidade. O Santos já tinha a Kathleen, que é a maior jogadora, a maior artilheira do Santos, e também a Cristiane, que dispensa apresentações. Já o São Paulo tem uma equipe que mescla juventude e experiência de uma maneira muito legal. O São Paulo perdeu no Brasileirão passado para o Avaí, foi eliminado pelo Avaí e por isso que não chegou à final, mas tem uma equipe muito qualificada, tem jogadoras que são convocadas para a seleção, então vale prestar atenção também no São Paulo, que tem a Glaucia, que é uma jogadora matadora, já uma jogadora mais jovem, que também está sempre sendo convocada, é a Yaya, jogadora do meio campo. Enfim, o São Paulo está fazendo um trabalho legal também, um trabalho recente no futebol feminino, mais legal e deve ser consolidado nos próximos anos. Preste atenção no tricolor. Então eu trouxe 5 times que eu acredito que vão brigar pelo título. Eu acho que desses 5 não passa, mas tem outras equipes também que vão passar para o mata-mata ou vão brigar muito forte para o mata-mata e devem fazer uma ótima campanha. A primeira delas é o Avaí Kinderman, atual vice-campeão brasileiro. Perdeu muitas jogadoras, como eu falei anteriormente, para o Palmeiras, né? Então uma parte da base acabou saindo, só que o Avaí conseguiu repor de alguma forma. Tem, por exemplo, a Lele, que é uma ótima jogadora de ataque, que é quem traz mais o brilho para essa equipe. Também a Larissa, que jogava no Santos, jogou no Flamengo, é uma jogadora então que ajuda a formar um bom ataque do Avaí. Só que pode ser que essa equipe sinta aí a falta de algumas jogadoras importantes que foram para o Palmeiras. O Avaí foi eliminado na primeira fase da Libertadores. Então, mas vale também sempre prestar atenção, pode pregar uma peça aí nessa edição do campeonato, já que é mata-mata, né? Outra equipe que eu também acho que vai muito bem, sem problemas, até para se classificar para a próxima fase, é o Internacional. O problema é que a grande contratação do Internacional para essa temporada, que é a Milene, uma jogadora que jogou no Corinthians, foi eleita a melhor jogadora do Brasileirão 2019 pelo Corinthians, ela estava no exterior, voltou e se machucou. Então não sei como é que vai ser a gravidade dessa lesão, você vai tirar ela da temporada inteira, mas sim é uma lesão séria. Mesmo assim, o Internacional é uma equipe que está fazendo um ótimo trabalho, principalmente de base, inclusive foi vice-campeão brasileiro sub-18. Outras 3 equipes também de nome, também de muita história, que estão começando o trabalho no futebol feminino, mas eu acredito que vão aí brigar muito legal, fazer uma briga muito legal para estar entre as 8, são o Cruzeiro, o Grêmio e o Flamengo. O Flamengo até que já tem mais tradição, campeão do Brasileiro em 2016, mas não tem nomes assim de grandes destaque, acabou mantendo a base que tinha na temporada passada e é uma equipe que tem parceria com a Marinha, então tem inclusive algumas jogadoras que são contratadas via edital e tudo mais, é uma parceria diferente a do Flamengo, mas que ele já mantém há algum tempo. Já Cruzeiro e Grêmio também tiveram uma reformulação no elenco, algumas jogadoras importantes do Cruzeiro foram para o São Paulo, o Grêmio também perdeu algumas jogadoras, só que está existindo uma base, então acho que esses times podem se encaixar e brigar por uma classificação na próxima fase. Até mesmo o Grêmio foi eliminado pelo Corinthians já na fase de mata-mata, mas o Corinthians tinha uma equipe realmente muito forte, veio a ser campeão, mas preste atenção também no Grêmio, tá? Agora eu vou trazer equipes que é bom ter atenção, tá? Tem algumas equipes que são tradicionais e equipes que subiram, né, da segunda divisão, e lógico, você acaba tendo que ter um trabalho muito forte, principalmente para se manter na Série A1. Então, vou começar pelas equipes que subiram, né, da Série A2 para a Série A1. O Napoli,
que é o atual campeão da Série A2, é uma equipe de caçador, é uma equipe que nasceu do mesmo projeto do Kinderman, que depois se uniu com o Avaí, né? Na verdade, o Avaí dá mais um nome para o projeto do Kinderman, que já é mais tradicional, também da cidade de Caçador. Então, é um projeto que a gente vê sério, interessante, criativo, que tem sim problemas financeiros, não tem o peso da camisa de outras equipes mais tradicionais, mas é um projeto muito sério que conseguiu o título da Série B na temporada anterior, em cima do Botafogo, que venceu o título estadual. Finalmente, agora a gente vai ter duas equipes do Rio de Janeiro, vamos ter um clássico do Rio de Janeiro no Brasileirão, porque antes só o Flamengo via jogando, agora sim o Botafogo venceu o Carioca, ficou na segunda colocação da Série B e está agora na Série A1. E outras duas equipes que também subiram foram o Bahia e o Real Brasília, são duas equipes que saíram da Série B e foram para a Série A1. Essa Série B tem várias equipes, tá, gente? É uma competição que reúne muitas equipes que jogam entre grupos e vão chegando, então já é uma competição muito dura para você chegar até a Série A1. Só que o diferencial dessas equipes em relação às equipes que caíram no ano passado é que, por exemplo, Audax, Ponte Preta, Vitória jogaram com equipes praticamente de base, às vezes sub-18, jogadoras de 16 anos, então tinham dificuldades com o projeto, tinham dificuldades financeiras. O Vitória mesmo não ganhou nenhuma partida da edição passada do Campeonato Brasileiro. Isso eu acho que não vai acontecer mesmo com as equipes que são menos competitivas, eu acho que elas vão brigar um pouco mais nessa edição. Outra equipe que também tem um nome já no futebol feminino é o Minas e Cesp, o Minas Brasília, equipe da capital, mas que passou por apuros na temporada passada, quase caiu, então tem que ficar de olho também nessa temporada. E a outra é o São José, é uma equipe extremamente tradicional do futebol feminino, ganhou tudo quanto é título, desde Libertadores até Mundial de Clubes, quando teve a edição, só não ganhou o Brasileirão. Disputou todas as edições do Brasileirão desde 2013, mas nunca ganhou o Brasileirão. Acho que vai ser um pouco mais difícil nessa temporada também, tem que ficar ligado. Pode ser que briga ali pelo mata-mata, mas também tem que ter muita atenção em relação ao rebaixamento. E passando aí por várias equipes, vários jogadores, eu chego à parte da transmissão, porque nesse ano a gente tem novidade. Então na temporada passada a Band já transmitia, a CBF transmitia também via stream todos os jogos, menos os jogos que iam para a Band, né, na TV aberta, mas transmitia numa plataforma chamada MyCujo. E agora a gente vai ter o Desimpedidos, pois é, o canal Desimpedidos vai transmitir também os jogos do Brasileirão, pelo menos um jogo por rodada. E uma novidade que ainda não está totalmente cravada porque não foi oficializada, mas isso é um rumor que existe em diversos sites, aliás, vários sites dão como confirmada a presença também do Sport TV para transmitir os jogos do Brasileirão na TV fechada. O Sport TV transmitiu o Brasileirão Sub-18, por exemplo, então deve transmitir também a Série A1, só que os direitos são do Grupo Globo, então pode ser até que a Globo mostre pelo menos os jogos da fase de mata-mata que vão ocorrer lá no final. Então no mês de setembro, mês de agosto, esses jogos vão ocorrer e pode ser que estejam também na tela da Globo. Então é isso, espero que tenha passado bastante informações para vocês. Se vocês acham que faltou alguma coisa, coloca aí nos comentários, tem alguma dúvida, tem alguma reparação que eu tenha que fazer, fala aí pra mim, que eu sempre tô de olho. E a gente pode trocar ideia também nas minhas redes sociais, lá no Instagram, é mais fácil até de eu trocar uma ideia com vocês, mas aí qualquer coisa eu reproduzo aqui também no YouTube, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, se cuida e até a próxima!